O título da palavra de hoje é Uma Casa em Construção. Eu tenho um pastor amigo, pastor Valmir, que diz que toda igreja deveria ter uma plaquinha. Aquela plaquinha que às vezes algumas lojas colocam, ou alguns comércios colocam, ou algumas ruas que estão em obras colocam. Estamos em obras. Pastor amigo meu que fala isso. Todo crente deveria andar com uma plaquinha dessa. Estamos em obras. Estamos em construção. Ou talvez para alguns, estamos em reconstrução. E a Bíblia, irmãos, é um livro completamente simbólico. Cheio de alegorias, cheio de metáforas, cheio de histórias, carregadas de símbolos. Livros inteiros da Bíblia são livros amplamente simbólicos, que você precisa estudar, que precisa ler o que autores antigos descobriram, o que exegetas se debruçaram por anos para investigar o significado daquele texto A, daquele texto B. E nós temos aqui numa dessas alegorias que a Bíblia propõe, uma dessas metáforas que a Bíblia propõe, a ideia de que nós, crentes, somos como uma casa. Li, inclusive, um tempo atrás, um livro que recomendo para os irmãos, que tinha por título A Casa Favorita de Deus. Um livro que falava sobre paixão e amor pelo Espírito Santo. E dizia que Deus quer construir em nós uma casa para Ele chamar de sua. Uma casa em nós, uma morada para o Espírito dele habitar em cada um de nós. E nós vemos aqui, na fala do evangelista Lucas, no finalzinho deste capítulo 6, uma leitura que nos intriga, que nos coloca para pensar sobre esta construção de Deus em nós. Essa edificação de Deus em nós. Semana passada eu propus que Deus era o construtor de uma torre alta, numa torre cara, uma obra linda, que era o discipulado dele, o nosso supremo pastor na nossa vida, na nossa casa, na nossa igreja e comunidade. Hoje eu quero defender a ideia de que Deus nos vê como uma casa em construção. Uma casa onde muito existe ainda por fazer. E eu quero convidar você então para esta viagem junto comigo. Versículo 46 do capítulo de número 6 diz assim: Porque vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando. Uma pergunta: por que vocês me chamam de Senhor com eloquência, gritam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Eu vou mostrar para vocês a quem é semelhante todo aquele que vem a mim. Ouve as palavras e as pratica. Este é semelhante a um homem, ao construir uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Quando veio a enchente, as águas bateram contra aquela casa e não puderam abalar. Diga glórias a Deus. E por que essa casa não pôde ser abalada, querido Sadraque? Não a pôde abalar. Porque
por ter sido bem construída. Versículo 49, leia comigo. Mas o que ouve e não pratica, diga no seu lugar, não pratica. Diga mais alto, por favor. Não pratica. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que construiu uma casa sobre a terra, sem alicerces. E quando as águas bateram contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Feche seus olhos, vamos orar. Meu Deus, meu Pai. Queridos irmãos, o livro de Lucas é conhecido também como um dos livros sinóticos. É conhecido como um dos livros semelhantes, livros iguais, livros irmãos. E nós veremos então esse texto sendo dito com detalhes diferentes, de formas diferentes, mas contando a mesma história, no Evangelho segundo Mateus e no Evangelho segundo Marcos. E muitos de nós, talvez por lermos a Bíblia rápido demais, um dos conselhos que eu tenho dado para alguns amigos é: quando você for ler a Bíblia, não leia correndo. Não leia como você lê o rodapé de um filme francês, quando você tem aquela legenda e tem que ler correndo. Já viu o filme francês que você vai ler e é aquela legenda que você lê correndo e nem entende direito? Não leia a Bíblia assim. Quando for ler a Bíblia, coloca um café bem gostoso, um pimpinela bem forte, sem açúcar. Amém ou não? A Maria gosta do Melita, né, Maria? O Melita, bem forte, né? Bem gostoso. Toma o teu cafezinho, ou então compra um cappuccino, compra um negocinho daquele de fazer vapor, de fazer o leite com aquelas espuminhas, gente. Quando eu era moleque, eu fazia espuminha jogando de um copo para o outro, Sérgio. Mas tem uma galera aí mais moderna, que agora, Rafael, está fazendo espuminha com um vaporizador, olha só. Olha aí, se alguém quiser me dar um de presente, eu aceito, tá? E aí faz um café com leite bem gostoso, então pega esse leite, joga uns pozinhos de cappuccino e toma com calma e lê a Bíblia com calma. Porque hoje você vai ver que talvez você não tenha lido aqui isso daqui, porque a gente lê correndo demais. Muitas pessoas acham que esse texto está falando apenas da casa correta, da casa colocada na rocha. Mas não, esse texto nunca falou da casa na rocha. Esse texto fala da casa na areia. As duas casas estão na areia. A diferença é que um cavou e o outro não. Um cavou até achar o chão firme, achar a rocha. E o outro construiu a casa só na terra, só na areia. E é disso que se trata. Casas iguais, casas parecidas, casas que se você passasse, você ia achar que é a mesma história. E aqui é importante entendermos para quem esse texto foi escrito e que momento esse texto foi escrito. Esse texto foi escrito para crentes. Esse aqui é o final do Sermão da Montanha, conhecido como o Sermão da Montanha. Um momento, no início do ministério de Cristo, onde ele sobe no lugar alto, vê uma multidão já de discípulos, de pessoas que já o seguiam, e ele quer deixar um compilado de ideias. Alguns estudiosos do Novo Testamento defendem a ideia, inclusive, de que se a Bíblia se perdesse e nós achássemos apenas esse trecho destes capítulos, onde temos o Sermão da Montanha, nós
teríamos condição de viver plenamente a vida cristã, devido à quantidade de conselhos éticos e práticos que Cristo vai entregar aqui no Sermão da Montanha. E aqui o que eu acabei de ler é a conclusão desse sermão. É a conclusão dessa tão importante pregação do Senhor Jesus Cristo, Lucas. Ele conclui propondo essa ideia de que nós somos casa em construção. E a primeira ideia que eu quero trazer para você é que toda casa, irmãos, tem que ter telhado e tem que ter uma tinta, tem que ter pintura, tem que ter um embolso, tem que ter um cosmético, tem que ter uma aparência. E quem ama o lugar que mora, geralmente, cuida tão bem do lugar, que escolhe com carinho, que é um exercício gostoso esse. Escolher a tinta, reúne a família, às vezes o marido e a mulher, às vezes é o casal recém-casado que vai discutir a cor da tinta, a cor da casa. Olha que coisa gostosa. Que vai decidir qual é o telhado, como vai ser o telhado, se vai ser laje, se vai ser telha, se vai ser um telhado bonito para ficar à mostra, ou vai ser um daqueles telhados embutidos. E muitos, quando leem esse texto da casa, desprezam a importância do telhado, do externo, do que é aparente na construção de uma casa. Mas cada vez mais, escute com atenção isso, as ciências humanas nos mostram que os sintomas, os nossos sintomas se revelam na nossa aparência. Cada vez mais. E se você reparar, uma casa bem construída, uma boa tinta, com um bom telhado, ela só vai, não é, querido Flávio, o especialista está ali, né? Se eu falar alguma besteira, depois puxa a minha orelha. O especialista está ali, né? Cada vez mais a gente vai aprendendo que uma casa bem construída, um bom telhado, uma boa tinta, um bom embolso, só vai aparecer os sinais se ela for mal construída. Se ela for uma edificação mal feita, logo o telhado vai apresentar goteiras, logo o embolso vai descascar, logo a tinta vai soltar, vai criar bolhas. Por quê? Porque foi mal feito, porque foi mal projetado. Então, irmãos, eu quero propor em primeiro lugar que nossa aparência, sim, como igreja, é importante. Quero propor, inclusive, eu nem vou dizer os detalhes disso, mas hoje eu estou vivendo um domingo de muita reflexão do que significa o olhar dos nossos irmãos, o que significa a lágrima dos nossos irmãos quando estamos aqui cultuando. O que é que significa um irmão que sempre sentou por aqui na frente e de repente está sentado num canto lá atrás jogado? O que é que significa um irmão que vinha na igreja toda semana, e daqui a pouco só está aparecendo de 15 em 15, de 20 em 20 ou de mês a mês? Isso é, irmãos, o que a gente pode ver. Quando você passa na rua, você vê alicerce da casa? Quantos estão aqui e já passaram num lugar, sei lá, num condomínio de casas bonitas, pararam, tiraram foto e falaram: nossa, olha que alicerce bonito daquela casa. A gente pode fazer isso, gente? Não, por quê? Porque alicerce não dá nem para ver. A gente elogia telhado, fachada, muro, jardim na frente das casas, jardim dentro das casas, jardim no quintal de dentro do terreno. É isso que a gente elogia, o que está do lado de fora. E quando uma dessas casas aponta um desses sintomas, você logo percebe que alguma coisa na estrutura ou na manutenção daquela casa está em débito.
Eu quero convocar você nessa noite, no nome do Senhor Jesus Cristo, a passar a perceber melhor a casa favorita de Deus que costuma sentar do lado de você, que senta do teu lado, que adora a Deus contigo, que talvez você já tenha apertado a mão hoje, talvez você já tenha dado um abraço hoje, como um bom nordestino. Nordestino, gente, não só abraça, não só aperta a mão. Um bom nordestino, ele gosta de cheiro, de dar cheiro. Eu já dei um cheiro nos 10 aqui hoje. Joel está bonito hoje, todo dia, né, Joel? Pastor Valmir está cheiroso. Eu abracei, já me cheirou, glória a Deus. Deus nessa noite nos convida a repararmos um pouco mais o nosso irmão. Não repararmos no sentido negativo ou de fofoca, mas repararmos no sentido pleno, no sentido integral, no sentido, meu irmão, me preocupo com você. Meu irmão, eu sinto sua falta. Quantos acreditam e sabem que todos nós podemos entregar para a sociedade uma versão melhor de nós? Podemos. Nem sempre isso é possível, não é? Querido Rafael hoje está se recuperando de uma semana difícil, foi a semana passada. Hoje Rafael não pode entregar o melhor Rafael. Está andando ainda com calma, né? Sentindo um pouquinho de dor, acredita ainda, passou por uma cirurgia. Mas você veja, por que eu sei disso? Por que os irmãos mais chegados sabem disso? Olhar atento à casa de Deus. Talvez você escuta essa palavra agora, eita, Deus está usando esse pastor, porque eu entro aqui, eu saio daqui e ninguém me repara. Não, meu irmão, não estou dizendo isso não. Eu estou dizendo que nós temos que parar de ficar com esse mimimi, de achar que alguém tem que reparar a gente, e a gente tem que gastar tempo reparando o outro e cuidando do outro. O foco da igreja nunca foi olhar para dentro, o foco da igreja sempre foi olhar para o outro. E enquanto fazemos isso, Deus cuida de nós. Deus cuida da nossa casa. Então, em primeiro lugar, eu proponho nessa noite que temos que olhar para os telhados, para as pinturas, porque quando esse texto é exposto, nós costumamos diminuir a importância do que é aparente, mas cada vez mais o que é aparente tem sido visto como um sintoma vital nas construções que são duradouras. Que seja vital a nossa comunhão, que seja vital a nossa percepção uns dos outros, que seja vital o nosso cuidado e os nossos cuidados uns com os outros. Então, olha para o teu irmão aí do lado, dá um sorriso para ele, amém? Quem sabe foi esse irmão aí que Deus separou para cuidar da tua vida, gente. Olha que beleza. Hein, Amélia? Olha que beleza! Aleluia! Mas o texto sagrado aqui propõe uma outra ideia na construção dessa casa. Nessa casa que está em construção. O texto sagrado vai dizer que Jesus vai dar uma ordem, vai mandar. E alguns não estão cumprindo, por uma razão muito peculiar aqui. Olha, veja bem. Eu vou mostrar para vocês a quem é semelhante todo aquele que vem a mim, que ouve as minhas palavras, mas não pratica. E aí descobrimos uma outra faceta da humanidade. Descobrimos a nossa dificuldade em escutar, em ouvir. Gente, ouvir é uma das coisas mais difíceis que existe na face da terra, gente. Ouvir. Porque a gente está sempre pronto para falar. A gente sempre tem razão.
Casamento, então, meia dúzia de casamento é destruído por isso. Todo mundo quer falar, quer mostrar razão, quer falar, mas não consegue escutar o outro. Não consegue escutar as dores do outro, os sentimentos do outro. Não consegue escutar. E até Jesus, isso é uma coisa tão terrível, que até Jesus sofreu com isso, Valmir. Ele disse: vocês me escutam, mas não colocam em prática. Entra no ouvido e sai no outro. Não era isso que a gente escutava? Quando eu era pequeno, minha mãe brigava comigo e falava assim: Val, tá entrando num ouvido e saindo no outro. Tá com cera no ouvido, moleque. Papai do céu fala com a gente hoje, irmãos. Ele está falando com a gente. Quantos estão nesse lugar e podem dar um glória a Deus? Porque Deus fala. Deus fala ou não fala, meu irmão? Deus fala quando a gente acorda, quando a gente vai deitar. Deus fala quando a gente canta. Deus fala quando a gente escuta um louvor. Deus fala quando a gente lê a Bíblia. Deus fala quando a gente dobra o joelho. Deus fala até com um filho rebelde. Deus fala. O problema, irmãos, é que nós temos dificuldade para ouvir. 90% das brigas que acontecem é porque alguém fala uma coisa e o outro escuta outra completamente diferente. Porque a intenção ninguém escuta. Aí quando você vai ouvir a outra parte, a pessoa fala: mas que isso, eu não tinha essa intenção. Mas ninguém escuta intenção. A gente escuta palavras, não é isso? Mas a gente tem dificuldade para ouvir. Ouvir o outro, ouvir a mulher, ouvir o filho, ouvir os amigos. Quem sabe essa semana um amigo teu pediu socorro para você e você não conseguiu ouvir. Quem sabe essa semana uma amiga sua chegou diante de você, te pediu socorro e você nem prestou atenção, que você estava distraído no trabalho, distraída no trabalho. Quantas são as histórias de famílias onde depois que o caldo entorna é que vão reparar: ah, mas ela já estava dando sinais, né? Ah, mas ele já estava dando sinais, né? E por que a gente não recebeu os sinais? Porque não estávamos escutando. Escutar, de fato, é uma das mais difíceis ações humanas e requer, veja bem, atenção, respeito, disciplina, autoconhecimento, força, humildade, inteligência emocional, trabalho e vontade. Ninguém escuta sem fazer isso aqui, querido diácono Evanil. Ninguém. Vou falar de novo, Sadraque. Só escuta quem dá atenção, respeito, disciplina, autoconhecimento, força, humildade, inteligência emocional, trabalho e tem vontade. Sem isso ninguém escuta. Ninguém consegue. Porque nossos problemas são tão altos que a gente só escuta a nossa parte. A gente só escuta o nosso problema. E aí, gente, a gente vem para a igreja. Tem um pastor que eu tenho muito carinho por ele, um pastor famoso, e costuma dizer que a igreja era o lugar que não podia dar certo. É o lugar que mais não podia dar certo. Porque todos os problemáticos da terra procuram a igreja. Está sofrendo, está com problema. Até quem não é crente, às vezes dá esse conselho para a gente, né? Ih, rapaz, você está sofrendo muito, procura uma igreja. E aí junta todo mundo na igreja. Como é que dá certo? Porque a igreja é obra milagrosa e trabalho do Espírito Santo de Deus. Por isso que dá certo, meus irmãos, mas isso não anula essa faceta nossa, humana. Temos dificuldade de escutar.
Aí entramos na igreja, pastor Valmir, vamos para a escola bíblica dominical. Aí o pastor está ensinando A, B, C, e o aluno, o irmão, o discípulo está aprendendo outras letras, outras palavras. Você está falando, é isso, ele está entendendo, é aquilo. Por quê? Porque não conseguimos escutar. E Deus fala para a gente, casa em construção, para cada um de nós nessa noite: ei, meu filho, para e me escuta. Para de só ficar ouvindo o que eu tenho para dizer e começa a colocar em prática no nome de Jesus. O que eu aprendo com esse texto, irmãos, é que casa nenhuma foi construída só com boa ideia. Aí eu tive uma ideia fantástica para fazer um cômodo novo na minha casa. Aí vem o outro ano, agora eu tive uma ideia melhor do que a do ano passado para fazer o meu cômodo lá em casa. Aí passa esse ano também, vem o outro ano, e eu tive uma ideia melhor do que o outro ano e de que o outro ano, e o cômodo não sai. Por quê? Porque, irmãos, não é só ouvindo, não é só tendo ideia, não é só pensando, é colocando em prática. Jesus aqui vai apontar que a casa que é firme é a casa que conseguiu transpor essa coisa de ouvir e transformar essa escuta em uma ação prática. Eu repito sempre aqui, uma das coisas que o bispo Rubem mais marcou a minha vida nos 2 anos e meio que eu congreguei em Nova Iguaçu é como aquelas pregações daquele homem eram maravilhosas. E segunda-feira, a gente ouvia domingo, e segunda-feira a gente já podia colocar em prática tudo que ele tinha ensinado. Que às vezes a gente escuta umas pregações mirabolantes e incríveis, com exegese, irmãos, que dá para aí aprender o significado do pelo, do camelo, do faraó. Mas a gente segunda-feira, rapaz, como é que eu vou aplicar essa coisa do pelo, do camelo, do faraó aqui? Não dá. Mas que no nome do Senhor Jesus Cristo, nós venhamos aprender a ouvir Jesus de maneira tal que amanhã, segunda-feira, que daqui a pouco, quando a gente estiver voltando para casa, a gente possa colocar em prática a palavra que Ele falou para o nosso coração, que Ele colocou dentro de nós. Em terceiro lugar, irmãos, essa casa, ela aponta, essa ideia aqui de Cristo aponta que essa casa, ele é semelhante a um homem que cavou de uma maneira muito específica. Qual foi essa maneira? Ele cavou profundamente. E essa agora aqui, pastor Valmir, depois vai até pagar um hambúrguer para mim, pastor Valmir, depois dessa. Cavar profundamente é mergulhar tão de cabeça nas Sagradas Escrituras, gente. Tão de cabeça na Bíblia, que ela vira uma das ou a maior paixão da nossa vida. É desenvolver amor, paixão verdadeira pelas Sagradas Escrituras. Ler direito esse texto faz toda a diferença. Porque até em momentos do passado eu imaginava, quando eu fechava os olhos e imaginava essa ideia, essa parábola proposta por Cristo, é que essa construção era em cima de uma pedra mesmo, de uma rocha, mas não é. É em cima de uma terra que tem que ser cavada até encontrar solo firme, até encontrar a rocha. E quem é a rocha, meu irmão, minha irmã? Quem é? Essa é fácil. Essa é a pregação de todo domingo nessa igreja. A rocha era, a rocha é, e a rocha sempre será Jesus Cristo. Porque quem cava estudando as Sagradas Escrituras, pastor Valmir, só tem uma rocha para encontrar: a rocha firme, a rocha inabalável, a pedra angular, a principal pedra da construção que somos nós, a principal pedra angular da construção da casa favorita de Deus que somos nós. Jesus Cristo é a rocha eterna, é a pedra angular.
Jesus Cristo é o resultado do nosso movimento. Agora, cavar aponta para o quê? Para trabalho, gente. Até hoje, cavar é algo que trabalhoso. Sem trabalho, não encontra a rocha. Não dá para encontrar a rocha eterna sem encontrar Cristo. Não dá, irmãos, só ficando de videozinho no YouTube. Não dá para encontrar Cristo aprendendo a fazer a dancinha certa no TikTok. Não dá para encontrar Jesus Cristo. Temos que aprender a cavar, a trabalhar. É trabalhoso, requer suor, requer nossa vida, nossa saúde, nossa busca. Eu quero propor nessa noite que esse ano vai ser um ano milagroso na nossa vida, vai ser um ano milagroso e de salvação na nossa igreja, mas agora, no mês de janeiro, nós temos que ser lembrados pelo Espírito Santo. Reaprenda a cavar, a trabalhar. E cavar aqui nesse tempo, gente, era pegar num instrumento rudimentar. Hoje, para cavar, tem aquelas máquinas, né? Tem aquelas dragas que fazem terraplanagem. Mas cavar, irmãos, aqui, nesse momento aqui do texto, era uma coisa absolutamente trabalhosa, difícil. Cavar era ruim, gente. Os instrumentos, as pás que existiam eram coisas muito diferentes do que essa pá que a gente tem hoje. Já é ruim para cavar. Imagina cavar com a pá dessa época aqui. Oh, meu Deus, está amarrado. Vou até tomar um gole d'água. É trabalhoso, gente. O que Cristo está propondo aqui quer parar de ficar só ouvindo e quer praticar? Quer ser minha casa favorita? Quer ser uma casa bonita, forte, para resistir no dia das enchentes? Então começa a cavar, te prepara para cavar. E eu te digo nessa noite, no nome e na autoridade do Espírito Santo, te prepara para cavar. E eu te desafio, você vai encontrar Jesus. Temos inclusive chamado os irmãos para virem para cá às quartas-feiras. Pastor Álvaro já compartilhou um lindo testemunho de quando ele foi cheio do Espírito Santo. Diácono Sadraque compartilhou um lindo testemunho de quando ele foi cheio do Espírito Santo. Na próxima quarta-feira nós temos um outro obreiro, um outro irmão que vai compartilhar um lindo testemunho de quando ele recebeu a presença do Espírito Santo e mudou a vida dele para sempre. O que é isso, pastor? Cavar, meu irmão. Cavar. É acordar e dizer, hoje eu meto a mão naquela pá e eu vou sossegar só quando eu bater na rocha, eu encontrar Jesus, e eu quando encontrar com Ele, eu vou celebrar, eu vou dar glórias, eu vou falar em línguas estranhas, eu vou pregar como nunca, eu vou ser uma bênção para o Senhor nesse ano de 2023, mas para fazer isso, primeiro tem que encontrar a rocha eterna que é Jesus. Eu concluo essa palavra, irmãos, com uma questão. Com uma pergunta que talvez tenha nascido no seu coração. Talvez tenha nascido no seu coração. E a pergunta é: se hoje, a casa que sou, eu já estiver vivendo os resultados da ação de uma enchente. E se você entrou aqui hoje e disser, pastor, eu já fui casa favorita de Deus. Eu já fui uma bênção na presença do Senhor. E muitos são os testemunhos assim, irmãos. E pessoas dizem, pastor, eu já fui um obreiro assim na igreja, já fui uma irmã e fazia isso na igreja. Quem sabe você já foi casa favorita de Deus, mas você recebeu já os resultados da enchente. Quem sabe em algum instante você parou de cavar, parou de confiar na rocha firme que é Cristo, e veio a enchente, e veio a inundação, e te derrubou. Pastor, e se hoje eu for casa de Deus, mas
uma sombra do que já fui. E se hoje, pastor, eu for um escombro de uma casa, meu irmão, eu concluo essa palavra dizendo para você: clame até encontrar a rocha eterna. Quem é a rocha eterna? Jesus é a rocha eterna, pois Ele ainda é especialista em fazer nova todas as coisas, e Ele ainda é perito em transformar terra sem forma e vazia num lugar pleno e pronto para Ele habitar dentro de nós. Amém, meus irmãos? Essa obra é dele. Pastor, eu estou aqui e eu já fui casa de Deus, mas hoje eu sou um escombro. Hoje eu sou um monte de parede que caiu, o telhado caiu. Eu construí mal, pastor. Eu construí, a casa estava até bonita, mas eu cavei pouco e minha casa ruiu, minha casa rompeu-se. Mas eu estou aqui hoje, sabe? Alguma coisa me trouxe aqui, foi alguma coisa não, meu irmão. Foi o Espírito Santo de Deus que te trouxe e tem te trazido para esse lugar, para dizer que Ele ainda é especialista em construção. Ele não só constrói, Ele reconstrói. Ele não só pega do nada e faz, Ele pega a casa caída e refaz. Ele pega escombros e faz casa nova. E quem sabe essa é a tua noite. São 19h30. Hoje é noite de Deus encontrar casas favoritas. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Vamos entregar a nossa vida na mão do Senhor na noite desse dia.